Nós vamos falar aqui de 3 direções criativas, 3 temáticas para a estação: Evolution, Night, Remixed. Cada uma delas tem o seu universo de cores, passarelas, vídeos. A gente vai fazer um mergulho no universo de cada uma dessas 3 direções. A gente vai começar aqui falando do Evolution, que é uma estética extremamente presente nos birôs internacionais. Fala dessa ideia por uma busca de evolução, unindo aí uma natureza que é mutante, nutritiva, transformadora, unir isso com a ciência, com a tecnologia. A gente tem visto muitas séries falando sobre isso, né? Last of Us, na HBO, Extrapolations, na Apple TV. Séries que falam dessa ideia da gente unir o melhor da natureza com o melhor da tecnologia para a gente ter uma relação aí mais sustentável com a natureza. O Evolution fala muito disso, dessa natureza que é mutante, que se transforma, de cores incríveis, fantásticas, texturas diferenciadas, tecidos com uma sensorialidade mais especial, mais provocativa. Fala dessa natureza se fundir com futurismo e tecnologia. Leia-se aqui muito a ideia dos utilitários, os bolsos cargos, os aspectos tecnológicos que estão bastante projetados aí para o inverno 24. E toda essa união da natureza mutante com esse futurismo, com essa tecnologia, criando uma ideia de evolução no sentido de a gente criar mais reconexão e regeneração com a natureza. A questão da crise climática é uma questão do nosso tempo e a moda não seria indiferente a isso e traz essas questões aqui para a moda. Eu vou passar um videozinho para vocês pegarem um pouco mais da atitude, do movimento dessa direção criativa e a gente fala um pouquinho mais de conceitos, de produtos e de cores. O Evolution fala muito sobre essa ideia de olhar, né, para essas exploradoras meio futuristas, trazendo essa ideia do utilitário, né, a moda utilitária, aspectos tecnológicos se fundindo muito com fashion, saindo daquela história só de um pragmatismo, de funcionalidade e trazer isso com uma linguagem de moda. Como a gente vê nas 2 imagens aqui de moda, né? Então fazer formas mais diferenciadas, femininas, trabalhar volumes, aviamentos diferenciados. Aqui na imagem central da Chloé é uma parca super utilitária, combinada com uma bota, mas você trabalha um volume, um detalhe mais feminino. Fazer essa fusão entre o utilitário e o fashion é um tipo de estética que a gente vê muito nos birôs internacionais, confirmado nos desfiles e já vem acontecendo com força no mercado. Muito uma ideia dessas exploradoras, né, até uma coisa meio interplanetária no styling ali da Off-White, para explorar essa natureza fantástica, de cores fantásticas, esse tipo de estética muito forte nos birôs internacionais. Aqui a gente vai falar de alguns cenários, né, dessa natureza que se transforma, que é mutante, muito essa história das geologias, mundo mineral, metais preciosos, efeitos metalizados. Vimos muito isso forte nas feiras também. Na primeira imagem ali, para o Easy Schooler, em Nova York, essa ideia de um tecido que tem uma sensorialidade especial, um metal precioso, para fazer um tecido que chama muito a atenção, com uma sensorialidade muito especial. Aqui a gente vê também, na imagem da Louis Vuitton, essa ideia dos tecidos com padrões orgânicos, fios coupés, texturas diferenciadas, né, trazendo sempre essa ideia de mimetizar esse mundo geológico, mineral, para trazer essa ideia desse mergulho nesse mundo natural, que tem uma natureza que é mais extrema, mais provocativa. Essa ideia do mundo vegetal também bastante importante aqui, né? A gente falou do mineral, então o mundo vegetal, o verde como uma cor de acento extremamente forte que a gente vem acompanhando e monitorando já há um tempo. Os verdes para renovar a ideia dos utilitários ali na Givenchy, um utilitário super fashion, um look meio futurista, mas também olhar para esse mundo herbal, botânico, para trazer a ideia de formas, volumes, né? De plantas meio alienígenas, enfim, trazer essas silhuetas e detalhes mais diferenciadas também, isso é bastante projetado.
O toque de futurismo também é muito importante, e isso a gente viu extremamente forte nas feiras internacionais de tecidos, o efeito metalizado, prateado, trazendo esse toque de um futurismo, né? A ideia de asepsia, de NASA, esse imaginário de futurismo que a gente tem mesmo, para fazer esse athleisure super sofisticado, com aspectos tecnológicos com water repellent, waterproof, impermeável, aspectos lustrosos e muito a ideia do efeito metalizado, em bases emborrachadas, aspectos de couros, trazendo esse toque de futurismo, esse efeito metalizado bastante presente aí nas feiras e muito confirmado nos desfiles também. Aqui, né, falando um pouquinho mais dos desfiles, para a gente ver como é uma estética que se revelou com força nessa última temporada. As duas primeiras imagens, muito a ideia desse utilitarismo. Na primeira imagem, o branco, muito importante, cinza, prata, são cores estratégicas para trazer essa luz de futurismo. Mas na segunda imagem, também em tecidos mais refinados, alfaiatarias, não precisa ser só em aspectos tecnológicos, trazer isso para o contemporâneo, com verde mais ácido, trazendo essa provocação. As duas imagens seguintes, muito essa ideia do outwear, dos puffs, tecidos encerados, emborrachados, enfim, trazendo a ideia de um outwear de inverno, mas trazendo volumes diferenciados, meio alienígenas aqui na Otto Linger, que é uma marca da Alemanha que desfila em Paris, que está bastante hype entre os mais jovens. Ulla Johnson, que é um nome muito importante para o fashion feminino, por que não fazer essa ideia do utilitário num alaranjado meio vulcânico, né, cor de fogo, de natureza, e misturar, né, essa ideia de um utilitário com formas mais femininas, um aspecto tecnológico com acetinado, fazer essa mistura, né, entre o utilitário e o fashion. Na última imagem, a gente tem uma imagem bem provocativa, que é da Bottega Veneta, né? Uma marca muito líder, criativa de mercado, high-end, mercado de luxo. Parece uma alienígena mesmo, né? Então, essa ideia de ousar nas texturas, os desenhos orgânicos, abstratos, meio um réptil, né? De outro planeta, fio coupé, estampas 3D, trazer toda essa sensorialidade meio mutante, a gente vê como um recurso aí criativo para inovar a moda para o fashion feminino, ou mesmo para a moda festa. Essa estética do Evolution, misturando futurismo, natureza mutante, é algo que a gente viu muito forte nos desfiles. A gente traz desse universo dos birôs, das passarelas, um pouco aqui mais para o universo da Focus. A gente tem aqui algumas cores da nossa cartela geral para o inverno 24. A Cris depois vai falar melhor da cartela, mas só para a gente trazer um recorte de cores que ajudam a revelar essa estética do Evolution na coleção de vocês. As três primeiras cores trazendo muito essa ideia do mundo mineral, que eu comentei para vocês, dos terrosos, dos marrons, dos laranjas oxidados, que remete à lava, a fogo. E as três últimas, em contrapartida, essa ideia dos verdes, dos aquosos, um verde bem ácido, meio experimento biológico. Então, essa fusão do mundo mineral, vegetal, aquático, é uma cartela que remete às cores da natureza, mas de uma maneira muito arrojada, muito moderna. É assim que apareceu bastante nos birôs. Aqui a gente vai trazer para vocês alguns highlights da nossa coleção do Inverno 24. Os tecidos vocês têm que ver em mãos, né? Legal marcar com o representante, nosso time aqui do showroom, mas para a gente trazer um pouco da projeção da coleção para vocês, atrelada às últimas imagens de modas entre lookbooks e desfiles. A gente começa falando aqui de um aspecto leve, transparente. A nossa transparência Adele, que tem esse desenho orgânico com esses fios coupés, parece uma estampa 3D, né? Então traz toda essa ideia de uma estampa que é meio mutante, que se movimenta, que traz uma sensorialidade mais provocativa, tem uma cartela de cor bem atualizada para fazer essas blouses, tops, vestidos misturados com as peças utilitárias. Então, um tecido bastante provocativo e um tipo de tecido que a gente já viu muito nas lojas lá fora, essa ideia dos fios coupés, trazendo essa ideia de uma estampa 3D bastante sensorial. O efeito metalizado, como a gente comentou, né, sobre futurismo, bastante importante. Aqui o Foil Galaxy, uma base plana também, que ganha esse foil super brilhante para dar esse ar de futurismo, para fazer desde peças mais simples, mas também peças com mais volumes, meio uma android, né, futurista. Então é importante esse efeito metalizado de alto brilho para renovar aí a moda fashion, trazendo esse toque de futurismo que apareceu aí com bastante destaque nos birôs, nas feiras e também nos desfiles. Falando aqui mais um exemplo de metálico, né? Nosso Metallic Nick, que é um aspecto de couro meio emborrachado, ele tem um ar bastante futurista, ele tem o forro de viscose, não precisa então fazer o avesso de viscose, desculpa, então não precisa fazer o forro, tanto para fazer peças mais pragmáticas, cargo, calças, jaquetas, mas para fazer peças mais diferenciadas do fashion feminino. Importante trazer esse toque de futurismo, que é algo que a gente tem visto com bastante força e, como eu comentei para vocês, muito destacado nas feiras internacionais de tecido.
Falando um pouquinho aqui de malha, nossa malha trilobal, essa é uma família que está crescendo bastante na Focus, que é uma malha com fio brilhante, ela vai muito para o mercado esportivo fitness, bastante elasticidade, 15% de elastano, muito performática, solidez de cor, resistência, mas que tem ido muito para o mercado fashion também. A gente traz aqui agora uma nova variação com o efeito canelado, para fazer desde peças mais ajustadas, como a calça simples, mas também tops diferenciadas, uma malha que tem brilho e traz essa ideia de uma malha mais futurista, cartela de cor super versátil, cores sóbrias, cores vibrantes, futuristas, para fazer essa ideia de uma roupa que é confortável, mas que ganha esse brilho da malharia com a construção canelada para peças mais diferenciadas. Tecno Velvet, esse é um lançamento também muito especial, vale a pena conhecer em mãos. Ele tem um acabamento em poliuretano, tem uma elasticidade mecânica para fazer peças mais ajustadas também. E ele tem uma sensorialidade muito especial, ele é meio aveludado e plastificado ao mesmo tempo. Então ele é muito chamativo, tem um apelo visual muito diferente para fazer uma alfaiataria renovada, peças esportivas, um tecido que realmente vale pegar em mãos, porque é realmente um tecido muito diferente. A gente vê umas marcas jovens, bem hypes lá fora, já acontecendo com força, para outwear, jaquetas, e a gente está trazendo essa novidade aqui para o nosso inverno 24. O Ultralight Hipstop, também a ideia do hipstop, que é aquele tecido icônico do mercado utilitário, né, que tem essa construção meio quadriculada para ser mais resistente, não ter rasgos, enfim. E aqui ele vem num peso ultralight, super leve, então parece meio que uma organza futurista, tecnológica, para fazer peças de mais volumes, tem uma leve transparência, tem um acabamento water repellent, esse diferencial também aí para peças de inverno, de repente dar uma chuva, enfim, para não encharcar a peça. Tem cores muito variadas e que é importante cinza. O cinza foi muito forte nos desfiles internacionais, trazendo essa ideia de futurismo para fazer essas peças que têm utilitarismo, mas têm uma leveza ao mesmo tempo. Então é bem essa ideia de fundir o utilitário e o fashion ao mesmo tempo. O Taslan é um aspecto que a gente viu muito forte nas lojas lá fora, principalmente as lojas de grande distribuição para o mercado jovem. Ele tem um fio texturizado, é 100% poliamida, então ele tem uma construção meio amassadinha, empapelado, então tem um ar bem futurista, um leve brilho, um peso intermediário que dá para top, bottom, muito importante para fazer saia cargo, calça cargo, jaquetas, mas também para fazer peças diferenciadas. Essa ideia de você pegar o occasional wear, a moda festa e fazer com tecido tecnológico é uma maneira de renovar e trazer aí mais novidades com esse ar meio futurista para as peças de ocasião. Um tipo de tecido que a gente vende já, assim, best-seller, tem cartela de cor bem variada também e muito importante para trazer esse ar de futurismo aí para o fashion feminino. E por último aqui dentro do Evolution, o Matelassé, o outwear, muito importante, a gente tem vários lançamentos de Matelassé. Aqui o nosso 3, ele é sem químicos danosos, faz parte da nossa seleção Focus Green. Ele tem dupla face, duas cores, então para fazer essa brincadeira de avesso direito. Muito importante essa informação das jaquetas Matelassé, sair só daquela modelagem, né, padrão, utilitária, que é sempre muito importante, prático para o inverno, mas trabalhar volumes diferenciados, volumes meio alienígenas, fazer cropped, enfim, trabalhar essa ideia do Matelassé com uma pegada bastante fashion aí para o mercado jovem feminino, aqui no importante laranja, remetendo a lava, né, vulcão, enfim, trazendo essa cor bastante impactante que tem tudo a ver com o universo do Evolution. Nós vamos para a segunda direção criativa, que é o Night. O Night ele fala sobre essa ideia de um romance meio dark, enfim, que sempre acontece muito para o inverno. É uma temática que dá vazão para trazer os tecidos mais sofisticados para a coleção, aveludados, couros fetichistas, rendados, transparências. Fala muito da ideia de um mundo medieval. Night quer dizer Cavaleiro da Noite, Amazona da Noite, tem muito a ver com essas séries, né? Game of Thrones, House of Dragons, e muito projetado aí pelos birôs e pelas feiras também. Então o Night ele fala muito sobre a ideia de uma opulência histórica, essa ideia do medieval. A Première Vision, que é uma feira em Paris muito importante para o mercado têxtil, falava no seu material medieval, porém não antigo. Então essa ideia de você fazer peças opulentas, tecidos sofisticados, mas misturando com utilitário, aqui mais uma vez, misturando com tecidos tecnológicos. Fala-se muito de uma dualidade entre o místico e o digital, mais ou menos como a gente vê nessa imagem gerada aí por inteligência artificial. Esse tipo de imagem está acontecendo aí com bastante força, que é a ideia de você ter ao mesmo tempo um brilho que é meio místico, de feitiçaria, de amuleto, de bruxaria, ao mesmo tempo ele é digital, tecnológico, do metaverso. Então essa ideia de você misturar mundo antigo com futurismo no storytelling da coleção é um tipo de história que a gente tem visto muito aí nos birôs. E também tem dentro do Night esse toque de rebeldia e subversão, que é a ideia de trabalhar os couros, os cortes a fio, trazer esse ar meio agressivo, transgressivo, para atualizar o produto, ficar com uma linguagem mais moderna aí para o inverno 24. Esse
toque de subversão no couro, nos rasgados, é algo que também apareceu com muita força aí nos desfiles. Vou passar o videozinho para vocês também pegarem a atmosfera, a atitude dessa direção criativa e em seguida a gente fala um pouquinho mais. Então, o Night ele traz muito esse clima de sedução, né, de opulência, enfim, mas de uma maneira sempre muito moderna. Essa ideia do medieval, uma informação bem forte de varejo internacional e aconteceu também muito nos desfiles, essa ideia de você trazer quase que um figurino, né, de peça medieval, de séries como House of Dragon, Game of Thrones, tudo isso acontecendo, mas sempre de uma maneira muito atual e muito moderna, trazendo a ideia dos toques aveludados em cores dramáticas, profundas, aqui no Philip Lee, em Nova York, trabalhos de transparências com tecidos mais enrugados, misturar esses tecidos mais leves com acessórios mais pesados, e aqui o Michael Kors, em Nova York, ele sempre traduz de uma maneira muito comercial as tendências, né? A ideia de um vestido com esses open works, que parecem armaduras antigas, malhas de metal, de armaduras antigas, com esses detalhes de vazados, com couro, enfim, trazer essa opulência histórica, mas sempre de uma maneira muito moderna, muito sensual aí para o inverno 24. O que eu comentei para vocês desse brilho, né, meio místico e digital, bastante importante. Então, todos os tecidos brilhantes, paetês, foils, acabamentos lustrosos, enfim, encerados, plastificados, são bastante importantes para trazer esse preciosismo que é pertinente aqui ao tema Night. Muito bonito o desfile da Lanvin, com a ideia, né, desse vermelho dramático, uma veste meio monástica, ancestral. A gente vê até pela própria ambiência do desfile, né, essa ideia do mundo antigo. Com o Regis, uma marca que está crescendo aí bastante para o mercado, voltando aí, né, para o mercado jovem, essa imagem de uma feiticeira meio antiga, meio moderna, esse amuleto de metal, enfim, trazer toda essa dramaticidade, algo que a gente vê bem forte nos desfiles. E nessa imagem final também de inteligência artificial, parece aquele vitral, né, de igrejas antigas, góticas. Então tem uma leitura que é meio antiga, do mundo antigo, mas é meio futurista, digital ao mesmo tempo. É esse storytelling que a gente tem ouvido falar bastante aí para a estação. Muito essa ideia, né, da rebeldia, da subversão que eu comentei para vocês na primeira imagem, muito essa ideia das jaquetas Easy Rider, motociclistas, enfim, algo que já vem acontecendo há um tempo e está projetado ainda para o inverno 24 e que pode sair além dessa ideia da jaqueta, do casaqueto, da calça, porque também não vestidos, enfim, peças mais femininas, trazer esse utilitarismo de uma maneira bem dark, bem moderna. A imagem central, Alexander McQueen, que é uma marca que vai muito ao encontro desse universo, da estética do Night, trabalhar o Black Denim, né? O denim que é sempre um ícone, né, de contracultura, do streetwear, de rebeldia, fazer aí a ideia do corte a fio, acessórios mais pesados e, por que não, além de calças, enfim, fazer peças mais femininas, mas com essa rebeldia aí do Black Denim. E aqui na imagem final da Gucci, muito essa ideia dos embellishments, né, que são as taxas, spikes, enfim, para trazer uma sensualidade, uma ideia de uma armadura medieval antiga, enfim, mas de uma maneira muito moderna, muito street, né, sobre o jeans, dá mais trabalho para produzir, enfim, mas a peça final fica bem diferenciada. Todo esse toque de rebeldia, de contracultura, desses esportes urbanos também continuam bem fortes aí para o inverno 24.
E muito essa ideia também desse ornamental, meio gypsy, folk, né? Mas um ornamental que vem bastante dramático, importante para os padrões. A gente está fazendo lançamentos desses jacás, desses brocados. Para a estamparia também bem importante. Sempre muito uma ideia de fundos escuros, o efeito metalizado, acessórios mais pesados, trazendo essa opulência mais dramática com esse olhar de inverno, importante aí para o fashion feminino. Nas passarelas, uma estética muito forte, sempre acontece para o inverno, né? Essa ideia de um romance dark, enfim. Então tem essa continuidade. Na primeira imagem ali, Michael Kors, mais um look dele, né? Uma veste quase monástica, né? A ideia de um mundo antigo, mas vindo de uma maneira muito moderna, muito sensual. As cores de joias muito importantes também, os avermelhados, os arroxeados, trazendo esse preciosismo com cores imaginativas, profundas. Muito bonito esse look da Alberta Ferretti, a segunda imagem. Parece meio que uma armadura, né? Mas num aveludado, num vermelho profundo, então trazendo isso de uma maneira muito feminina. Essas ideias dos acetinados, os tecidos preciosos, trazendo muito essa ideia de cores de joias, muito importante também. O efeito acetinado, lustroso, mas de uma maneira mais refinada, acontece aqui para o Night. E nas duas imagens finais, muito essa ideia de você trazer esse utilitarismo, né, desses esportes urbanos, mas com uma linguagem noturna, e misturar isso com alfaiatarias mais refinadas, ou mesmo com a renda. A gente vê aqui Dolce & Gabbana, né, então é uma bomber com corselet, com a renda, esse high-low entre algo utilitário, mas um utilitário dark, e peças mais opulentas e femininas, também bem importante para renovar a linguagem de moda aí, trazendo um fashion de uma maneira bastante moderna para o próximo inverno. Trazendo um pouco aqui para o universo da Focus, então é uma cartela de cor bastante dramática, né, com cores opulentas, cores cosméticas, mas que remete a uma maquiagem da sedução, né, então trazendo toda essa profundidade. O pink ali no começo, bem importante, sempre pergunto para a gente se vai continuar ou não, muito projetado pelos birôs, foi forte na temporada de inverno também, então projetado, estará nas lojas internacionais no fim do ano. A gente ainda vai ter a estreia do filme da Barbie, então essa pauta do pink ainda continua com força. Muito essa ideia dos violáceos, trazendo essa profundidade, cores que trazem essa dramaticidade. Os avermelhados, bem importante, framboesa, que esse vermelho mais rosado, meio melancia, é uma cor que a gente apostou bastante. A Pantone elegeu, né, o Viva Magenta como a cor para 2023. Eles trazem um storytelling de uma cor que traz bastante passionalidade, visceral, enfim. Então essa ideia de algo muito apaixonante, muito intenso, tem muito a ver aqui com a cartela do Night. E o Dark Purple trazendo essa ideia dos arroxeados com cores bem profundas, que traz essa luz de inverno aí para a coleção. Então uma cartela de cor bastante profunda e bastante dramática. Falando aqui um pouquinho dos aspectos, a gente começa aqui com a transparência Shine Lazo, que é a ideia, né, das transparências. A gente tem variadas transparências, mas aqui com esses fios coupés, né, fios flutuantes, com efeito metalizado para trazer uma sensualidade, e aí com esse toque desse brilho, esses efeitos de luz para uma transparência mais diferenciada, e faz parte da nossa seleção Focus Green também. O crochê gerifoil, a ideia desses open works, né, com desenhos bastante intricados, remetendo a esses vitrais antigos, esses mosaicos antigos, para fazer detalhes, peças inteiras, opaco, transparente, misturar com outros tecidos mais refinados. Ele ganha esse foil all over, trazendo um toque de brilho. Então, além de um desenho bastante diferenciado, tem essa ideia de brilho, e no conforto de uma malharia aí bastante especial para o inverno, também faz parte da nossa seleção Focus Green. Chenille Stella, um lançamento do plano feminino também, a ideia de um tecido intermediário, ele é fluido, um toque muito agradável, e ele ganha esses fios de chenille, criando aí um rapport com desenhos de listras bastante regular, fica uma leitura bem dinâmica, e esse fio de chenille, que é meio peludinho, traz toda uma sensualidade mais aveludada, trazendo uma ideia de sofisticação, um toque um pouco mais invernal aí numa base que é bastante coringa, bastante comercial, com peso intermediário para fazer blusas ou mesmo calças. O nosso bordado Geometric, essa ideia de um bordado, de uma base 100% algodão, que é algo que a gente vende o ano todo, mas aqui já com uma leitura um pouco mais invernal, um desenho bastante intricado, tem a ver com aquele ornamental gypsy, folk que a gente comentou, mas vindo aqui com uma leitura mais invernal, com cores mais profundas e um desenho bastante diferenciado, trazendo aí um apelo visual bem importante para a peça final. Que é a ideia desses brocados, né? Então esse ornamental acontecendo aqui com um toque de preciosismo, um tecido bastante diferenciado para peças super especiais, mas também para renovar uma calça, uma mini saia, uma peça mais simples, mas que vem com um tecido mais especial, trazendo aí um diferencial também. Esse ornamental com efeito metalizado, bastante importante aqui para o tema Night, para looks bastante dramáticos.
A nossa malha Leather Glow, entre vários lançamentos de aspectos de couros que a gente tem aqui para a estação, os couros foram muito fortes nos desfiles internacionais. Aqui no conforto da malharia, uma malha com aspecto de couro, um couro com efeito mais brilhante, lustroso, trazendo essa ideia de modernidade, faz parte da nossa seleção Focus Green também, para fazer jaquetas com volumes ou peças mais compactas também. O diferencial fica por conta desse glow, um efeito de couro mais lustroso, mais moderno aí. E por último aqui a nossa pele fênix, a ideia da pele, né, trazendo essa opulência, essa dramaticidade. A gente tem vários lançamentos nesse sentido, faz parte da nossa seleção Focus Green, é uma pele de pelo mais alto, ela tem bastante densidade, tem uma sensorialidade muito especial, vale a pena conhecer esse tecido, tocar também, porque é uma pele de alto valor agregado, um acabamento bem especial, para peças bastante opulentas, trazendo esse glamour de inverno aí para a coleção de vocês. E por último mesmo aqui no Night, o índigo, né, o Deni, que a gente está voltando com a linha do Deni, trazendo mais novidades nesse sentido. O nosso índigo Cetim Power, ele tem uma construção de cetim, um toque bastante agradável, ele é power porque tem uma boa elasticidade, é uma base que aceita variadas lavagens, até os mais delavés, mas que pode ser só amaciado, como nesse look aqui da Philosophy, para fazer essa ideia de trazer esse toque de rebeldia, né, do Deni, que é um ícone aí de contracultura, mas sempre atrelado aí a peças mais fashions para uma linguagem mais sofisticada, que tem a ver aqui com o nosso Night. E a gente vai para a última direção criativa, pessoal, que é o Remixed. Ele fala muito dessa ideia do retrô, do clássico, do brechó, mas se fundindo aí com peças mais atuais, esportivas, do athleisure. Essa mistura entre o formal e o informal que cria uma linguagem bastante moderna. É uma ambiência muito retrô, amadeirada, de aspectos clássicos, de cores clássicas, mas se misturando aí com elementos mais pop, mais divertidos. Então, o Remixed fala dessa ideia de remixar, né, de você misturar essas referências. Então, é um clássico que vem mais renovado, você pode ter, de repente, uma alfaiataria bem clássica, com padrão clássico, mas tem uma exceção de cor. É você fazer peças na sua coleção que tem cores clássicas, aspectos clássicos, mas misturar isso com elementos esportivos. Fala de uma nostalgia e diversão ao mesmo tempo. A nostalgia é muito importante para o inverno, porque traz uma ideia daquilo que é acolhedor, que é intimista, traz essa ideia de aconchego, mas misturar isso com elementos mais esportivos, mais solares, para trazer uma ideia de high-low bem interessante. A gente vai ver alguns exemplos. E sempre esse toque também do playful, do arts, né? Misturar o formal com o informal, a alfaiataria com o esportivo, fazer uma estampa geométrica, mas com cores mais divertidas. Essa mistura entre o passado e o moderno, bastante importante aqui, remixar essas referências para trazer aí uma leitura bem moderna para o inverno 24. Vou passar o último videozinho para vocês pegarem essa ambiência aqui do remix, em seguida a gente finaliza com essa última direção criativa. Então o Remixed ele faz muito essa ideia de você ter um olhar meio retrô, meio do brechó, mas misturando isso com uma linguagem mais moderna, mais jovem. Então é muito como nessa imagem central, nessa ideia de você misturar essas referências, aspectos clássicos, formas clássicas, cores clássicas, mas com elementos, aviamentos, detalhes mais jovens. O desfile da Miu Miu, que foi bastante comentado na temporada, de falar daquilo que é comercial, daquilo que é clássico, mais atualizado para uma linguagem mais moderna. Então você vê cores clássicas, um sapatinho mais clássico, mas com formas esportivas, um capuz
mais ampliado, enfim, essa ideia de você misturar referências do clássico, mas com uma leitura mais moderna. Muito interessante esse street style de Copenhagen também. Então você tem um casaco bem retrô, com xadrez clássico, um tricô, desses tricôs de tranças, mas numa cor mais atualizada, uma bolsinha clássica, mas uma cor mais viva, misturada com jeans, com tênis. Essa ideia de passado e moderno se fundindo de uma maneira muito natural, trazendo uma linguagem de moda bastante fresh aí para o inverno 24. Muito essa informação nos birôs, de você olhar para a decoração mid-century, ou seja, anos 50, 60, essa ambiência mais retrô, meio intimista, de passado mesmo, né, de classicismo, mas trazer essas colorações meio envelhecidas para formas mais modernas, né, peças mais desconstruídas no plano, na malharia, trazer essa ideia de colorações e aspectos muito clássicos, mas em formas bastante irreverentes, bastante modernas, silhuetas bastante inovadoras. Então essa ideia de você pegar os signos daquilo que remete ao clássico, mas trazer com elementos e estruturas mais modernas. Muito essa ideia para o jovem, né? Sempre perguntam para a gente também do prep, do college, isso continua bastante projetado pelos birôs também, essa ideia de olhar para esse mundo acadêmico, clássico, né? Então você tem um trench coat, uma polo, uma boina de tecido de alfaiataria, elementos do clássico, mas misturados de uma maneira bastante moderna. Então você põe um suéter por cima do trench coat, você põe uma polo oversized sobre o hood, enfim, essa ideia de você fundir peças clássicas, peças esportivas, formal e informal, tem tudo a ver aqui com esse remix proposto por essa direção criativa. As estampas geométricas, bastante importantes também, padrões, estamparias, mas porque não além dos xadrezes clássicos, padrões clássicos, enfim, trazer desenhos mais diferenciados, a imagem central, essa ideia dos argyles, né, aqueles losangos super clássicos, trazê-los dimensionados, assimétricos, ou seja, desconstruir esses clássicos com uma linguagem mais moderna. Aqui na Etro, essa ambiência bem acadêmica, clássica, né, mas um sweatshirt bem comprido, com uma lã escovada, cores mais fortes, enfim, trabalhar elementos do antigo, mas misturado com elementos mais modernos. Nos desfiles também uma linguagem bem clássica, né? Aconteceu com bastante força, trazendo também esse clima outonal de peças clássicas e padrões retrô. Nas duas primeiras imagens, muito para o mercado contemporâneo, né? Ali Victoria Beckham na primeira imagem. Então é uma saia plissada, uma blusa de gola alta, porque não cores mais fortes, trazendo color blockings, trabalhar assimetrias, um max acessório, ou seja, trabalhar uma estrutura de um guarda-roupa muito clássico, mas de uma maneira bem desconstruída. Do Philippe Lim, muito interessante também, você vê ali na gola, na segunda imagem, uma gola bem clássica, daqueles casacos invernais, num bege, mas o corpo da jaqueta é esportivo. Então essa fusão entre o antigo e o moderno acontecendo na mesma peça. Nas três imagens finais, muito para o mercado jovem, né? Então os tweeds, que é sempre muito associado ao mercado clássico, Chanel, cada vez mais indo para o mercado jovem, misturar com bralets, com jeans, um tweed mais colorido. Aqui na Viveta você misturar os vários padrões, xadrez com floral, enfim, fazer esse patchwork bastante aleatório, randômico, para justamente trazer algo que impacta o olhar. E aqui na Gucci, que fez um desfile muito olhando para os seus arquivos, né, peças clássicas, enfim, mas trazer isso com cores primárias, proporções maiores, enfim, atualizar um look que teria tudo para ser um look muito retrô, mas vindo de uma maneira mais moderna, com cores mais divertidas. Trazendo aqui para a nossa cartela da Focus, né, a gente divide também essa cartela em duas direções. As três primeiras, Olmos, Guaraná, Army Green, o verde militar, bastante importante. Essa ideia de cores clássicas, perduráveis, longevas, que remetem, né, a um clima outonal, bastante classicista. E as três últimas já cores mais vívidas, esportivas, do athleisure. E justamente misturá-las no fio tinto, na estamparia, na composição do look, para você ter uma composição de aquilo que é antigo, que é brechó, com aquilo que é mais otimista, mais divertido, mais jovial, para fazer justamente esse remix e ter aí uma coloração bastante atual. No primeiro momento até parece algo que não combina, é dissonante, mas é justamente esse desequilíbrio, entre aspas, que cria uma linguagem de moda mais moderna. E para a gente finalizando aqui, falando de alguns aspectos, primeiro o nosso tricô 3C, a gente já teve ele para o lançamento do inverno 23 e indo muito bem, a gente evolui para o inverno 24 com desenho 4 e 5, remetendo à ideia desses tricôs com cordas, enfim, muitos clássicos, né, do inverno europeu, mas além de fazer suéteres, blouses, por que não fazer vestidos curtos também, trazendo toda uma ideia de classicismo aí para peças mais joviais. Ele tem um toque bastante agradável, a gente tem variadas colorações, desde cores mais sóbrias às cores mais vibrantes.
O moletom Sport Mescla, o Mescla foi muito forte aí como informação de passarela, trazendo essa sofisticação urbana, de loungewear, de conforto, de aconchego, mas de uma maneira bem moderna. Por que não fazer peças bastante comerciais, um loungewear, misturando aqui com esse trench coat do J.W. Anderson em Londres, um trench coat todo desconstruído, então uma ideia de uma peça casual, com uma peça clássica desconstruída, esses acessórios em cores vibrantes, então bem a história aqui do remix que a gente propõe para vocês. Malha Chimpa Sport, também um best-seller nosso, tem uma cartela de cor bastante variada, tem muito a ver com esses agasalhos esportivos, e além de sair das peças mais compactas, do uniforme, trazer isso para o fashion, trabalhando detalhes de couros, golas diferenciadas, notem os punhos diferentes, descombinados, então essa ideia de brincar com os elementos bastante interessante também, misturar com os aspectos tecnológicos, ele tem um toque bem agradável, ele é lixado por dentro, então tem conforto termal também, importante para o inverno, e uma cartela de cor bastante variada. A gente vai falar aqui um pouquinho dos padrões que são bastante importantes para o remix, né? Trazendo essa ideia de clássico, de brechó. A gente tem vários lançamentos nesse sentido. A nossa lana jacquard para fazer aí paletós, bottoms, outwear, bem importante. Tem um toque bem agradável, tem lã na composição. Tem desde essas colorações mais sóbrias, mas também mais coloridas. O pedicocke, né? Sempre icônico de inverno, traz esse clima de inverno para a coleção. E aqui vindo nas cores sóbrias, mas como eu comentei, a gente tem cores vibrantes também. A alfaiataria Atlanta Check, muito essa ideia do príncipe de Gales, esse padrão de xadrez que é sempre muito clássico, né? A gente vende aí sempre para o inverno, trazendo um ar de classicismo, mas ele tem essa inserção de cor, de um azul aqui, entre outras variantes, para renovar a alfaiataria, trazendo algo que tem um apelo muito clássico, mas um toque de cor trazendo um pouco mais aí de jovialidade. Flanel Folk, a ideia do toque flanelado, muito importante para o inverno, traz essa textura invernal para a coleção, para a loja de vocês, importante para a camisaria, essa história meio country continua acontecendo aí para o jovem, ele tem um peso intermediário, dá para fazer essas jackets, né, essa camisa com peso de alfaiataria, tem variados desenhos aqui no fio tintos, mais coloridos, mais sóbrios, para trazer essa camisaria bem importante aí para o mercado jovem. Nossa alfaiataria Belfast também, que é o fio tinto, ele tem uma construção que faz esse xadrez bem clássico, pequeno, mas uma cartela de cor bem colorida, então trazendo uma alfaiataria mais colorida para o inverno, tem tudo a ver com remixed. Aqui na composição do look, né, misturar uma alfaiataria colorida com uma listra, enfim, fazer esse patchwork para ter aí um styling de uma vitrine, de um post, trazendo isso de uma forma bem moderna. A alfaiataria Belfast tem uma sensorialidade também na construção, bem diferenciada e com cores bem atuais também. E aqui também a nossa alfaiataria Traviata falando das ciscas de giz. As ciscas de giz viveram um momento muito especial na última temporada de desfiles, marcas muito importantes, Balenciaga, Louis Vuitton, enfim, trabalhando essa ideia da risca de giz, que é muito essa coisa do clássico, né? Como a gente vê nesse look aqui da Stella McCartney, bem do boyish, né? Menino, menina, meio college. Então ela trabalha a ideia de uma risca de giz bastante clássica, numa peça bastante ampla, brincando com o sentido das listras, combinando aí com uma polo bem do college, mais oversized, bem a ver com o tema aqui do remixer, né? Nós temos vários lançamentos nesse sentido, em cores sóbrias, também coloridas, em bases variadas. As riscas de giz são padrão aí bastante projetados para o inverno 24. E é isso, pessoal. A gente tem um rasante aqui com bastante informação para vocês.